Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Capítulo 6, o Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Salvador. Item 1, o jugo leve. Vinde todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, itens 28 a 30. Então, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos convida para que possamos ir até Ele, onde encontraremos o alívio das nossas aflições. Então, a gente poderia se questionar por que Jesus promete o alívio e não os nossos males? Sendo os nossos males consequências do nosso procedimento no passado ou nessa mesma vida, a cura ela é de responsabilidade nossa. E se nós amarmos Jesus, ele certamente vai nos dar os meios necessários para que a gente possa superar esses sofrimentos. E através da reforma íntima, aos poucos, nós vamos superando esses sofrimentos, porque a maioria deles é causada pela nossa própria invigilância, por nós não observarmos com atenção as leis de Deus. Então, aquele que caminha a vida sem fé no futuro e sem a confiança na justiça de Deus, a vida torna-se um sofrimento interminável. Então, o convite de Jesus é dirigido a todos, sem exceção, mas ele se dirige especificamente aos sobrecarregados e aflitos. E quem hoje em dia, na face da Terra, se sente sobrecarregado e aflito com as suas próprias questões e também com o panorama que a gente observa na face da Terra, que também aflige os nossos corações por vermos tantos irmãos passando por provas tão difíceis. No livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Francisco Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 102 se intitula Lágrima. E Emmanuel, ele discorre sobre esse trecho do Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nos diz assim Emmanuel: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estiveram cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou vário, Pedro lastimou-se depois da negação, mergulhou-se em prantos às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. Veias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracteriza as lágrimas através de origens específicas. Quando nasce da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto,
se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, Emmanuel fala, lágrima, ela muitas vezes está presente em momentos da nossa vida. Ele diz que Jesus não amaldiçoou os tristes, mas convocou-os à consolação. A lágrima, aquele momento em que a gente se depara com as próprias fraquezas, com aquelas sombras que ainda trazemos, não é um sinal de fraqueza espiritual. Mas no finalzinho dessa mensagem, Emmanuel nos adverte que quando elas da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção da vida, mas elas procedem do desespero, Ele é o diretor. são venenos mortais. Então, quando a gente chora, sente aquela, mas se entrega ao desespero, aquelas vibrações que nós vamos alimentando no nosso pensamento, elas vão nos envenenar, elas vão nos desanimar ao longo da caminhada. Mas, quando a gente derrama lágrimas, mas com esperança, a gente consegue, com a ajuda da equipe espiritual, do nosso anjo guardião, de todos aqueles que desejam que saiamos vitoriosos nessa encarnação. Muitas vezes nós não fazemos ideia de como espíritos se movimentam a nosso favor para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos socorrer, para nos sustentar nas lutas do dia a dia. A questão é que, em razão, muitas vezes, da nossa invigilância, nós nos entregamos ao desespero e, com isso, a gente não fica ao alcance desse socorro que está à nossa disposição. Basta que a gente vá até Jesus, basta que a gente nos lembre dessa convocação de Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio de Jesus vem através desse esclarecimento de como nós podemos tornar as nossas provas, as nossas dificuldades, as lutas, aquelas oportunidades de crescimento espiritual, de aprendizado moral mais leve. Porque se ao passarmos por essas dificuldades, nós passarmos de forma queixosa, desanimada, alimentando sentimentos de revolta, a gente vai estar passando pela dificuldade sem dela tirar qualquer proveito, sem dela tirar o aprendizado que aquela dificuldade poderia nos proporcionar. Então, quando fala que seu jugo é leve, seu fardo é suave, o Jesus nada mais é do que a observância do seu evangelho, a observância das leis de Deus. E seu leve porque consiste na prática do amor e da caridade. Então, que possamos, nos momentos de maior dificuldade, lembrarmos-nos desse trecho do Evangelho de Mateus com a certeza de que, buscando a Jesus, certamente nos aliviados. Muito de oração como esse que vamos agora realizar, nós juntos, quanta ajuda vem em nosso socorro. Quantas pessoas são socorridas através da nossa mentalização, de nós mentaliza aquela pessoa que deseja que seja ajudada, e certamente os espíritos da Casa de Batuíra saem em caravanas, levando socorro, levando alívio, levando o conforto espiritual que essas pessoas precisam. Vamos agora unir os pensamentos em oração, rogando ao querido médico Jesus que se utilize desse momento, que nós possamos dar as melhores vibrações para colaborarmos com esses espíritos que incansavelmente saem em socorro dos mais necessitados, daqueles que passam por provas tão difíceis. Querido amigo e médico Jesus, ajuda-nos a entrarmos no teu evangelho, o roteiro certo para a nossa caminhada, aquele ensinamento que vai poder iluminar a nossa estrada, que vai nos ajudar a fazer escolhas mais corretas, mais adequadas nesta oportunidade reencarnatória. Que nos momentos de maior aflição, jamais nos entreguemos ao desespero,
que possamos nos lembrar sempre que temos um anjo guardião, aquele Espírito que aceitou nos tutelar nessa encarnação e sempre ao nosso lado, movimentando recursos em nosso favor, para que possamos sair vitoriosos das nossas provas. Queremos rogar, querido Jesus, que os benfeitores da Casa de Batuíra possam, nesse momento, visitar todas as pessoas enfermas, aquelas que pedem que oremos por elas, aquelas cujos nomes se encontram cadernos e nas páginas da Casa de Batuíra, aquelas que nós mentalizamos no momento e que sabemos que precisam tanto de socorro espiritual, de fluidos de bom ânimo, de alegria de viver, para que superem as suas dificuldades. Queremos rogar por aqueles que estão deixando o corpo físico, retornando à pátria espiritual, muitos deles sem conhecimento de que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Rogar por eles, Jesus, sobretudo por aqueles acolhidos no Hospital da Casa de Batuíra, que lá eles encontrem o alento, o consolo e o esclarecimento tão necessário nesse momento de desligamento do corpo físico. Rogamos pela nossa comunidade, onde está inserida a nossa casa espírita, por todas as famílias assistidas pela Casa de Batuíra, que certamente, Jesus, são todas conhecidas seu coração bondoso. Rogamos também pelas famílias de todos nós aqui representados nesse momento de oração. Rogamos pela paz nos nossos lares. Rogamos fluidos de saúde e bom ânimo para os nossos familiares. E queremos pedir pelas famílias que se acham enlutadas em razão do desencarne dos seus afetos, que elas também possam ser contadas com a certeza de que esse afastamento é apenas temporário, que a morte do corpo físico não destrói os laços de amor construídos ao longo de uma vida e que um dia todos nós nos reencontraremos. É isso, querido amigo, que nós te rogamos. Agradecemos por esse momento de oração, todos os dias, esse momento que nos fortalece, que nos consola, que nos ajuda a seguir em frente, apesar das adversidades da vida. Obrigada, querido Jesus, por todo o socorro, por todo o amparo. Leva ao Pai de misericórdia o nosso sinal de gratidão. Abençoe-nos, amigo querido, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.